Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, no Antigo Testamento, no capítulo 16. Juízes, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 23, né? E aqueles que estão pela internet assistindo ao culto, né, possa também abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. A palavra de Deus, meus irmãos, diz assim: Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia umas 3.000 pessoas, 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Palavra esta, Senhor, que é perfeita. Palavra esta que é poderosa. Palavra que nos alimenta. Palavra que revigora a nossa esperança, a nossa fé. Palavra que nos anima. Palavra, Senhor, que revela quem tu és e quem nós somos. Palavra, Senhor, esta que vem, Deus, para libertar, que vem para transformar, que vem para nos aperfeiçoar. Rogamos agora que o Teu Espírito Santo, autor e inspirador desta palavra, venha sobre nossas mentes, sobre os nossos corações, a nos capacitar, Deus, espiritualmente, a ouvir a Tua voz, a compreender a Tua vontade revelada na Tua santa palavra, que por nós mesmos não temos condições, ó Pai, de compreendê-la, mas tão somente na dependência da ação sobrenatural, poderosa do Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nós, Senhor, a Te oramos e Te damos graças. Amém. Como nós definiríamos a graça
de Deus. Talvez possamos ir no dicionário teológico, podemos então ali encontrar a definição de graça. Temos algumas definições: dom imerecido de Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor que nós não merecemos. Mas uma compreensão melhor a respeito da graça de Deus é quando nós compreendemos de fato quem somos. E quem somos, meus irmãos, é definido por aquilo que a Bíblia diz a respeito de nós, quanto à nossa natureza humana. Quanto à natureza humana, todos nós somos iguais, pecadores, por instinto natural, rebeldes contra Deus, por natureza inclinados para o mal antes do que para o bem. John Newton, que escreveu o hino A Maravilhosa Graça, né? Contemporâneo de William Wilberforce, que juntos lutaram para libertar os escravos ali na Inglaterra. John Newton foi capitão de navio que transportava escravos. E ele, um dia que ouviu a palavra, o evangelho, foi liberto. Quando ele foi liberto, ele passou então a ter uma crise interior, constantemente atormentado pelo que ele fazia com aqueles homens escravos. E ele então começava a pensar como ele poderia fazer aquilo, algo desumano, cruel. E mais ainda, ele chegava à conclusão: como pode Deus me amar? Como pode Deus desejar que eu o sirva? Aí nós vamos para a Bíblia, temos Paulo, no capítulo 7, no capítulo 6, 7, quando ele fala a respeito da nossa natureza pecaminosa. E Paulo, o apóstolo Paulo, chega à conclusão: miserável homem que sou. Quando nós chegamos a essa conclusão, que miserável somos, por causa do pecado que habita em nós, mesmo ainda alcançados pela graça maravilhosa de Deus, ainda lutamos contra a natureza pecaminosa. Então Paulo vai dizer lá no capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará da morte desse corpo? Ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus. A graça, meus irmãos, apesar de muitas vezes nós sabermos decorado a definição do termo, nós temos dificuldade de trabalhar com a graça. Porque vivemos em uma sociedade meritória. Só merece quem de fato faz tudo certinho, de quem de fato se esforça por alcançar. Então aquele merece. Mas aquele que, mesmo se esforçando, não consegue, nós declaramos: não merece. Assim é a cultura, é a sociedade que estamos inseridos. Mas a Bíblia não trabalha assim. E nós temos dificuldade, porque em certas situações nós, às vezes não verbalizamos, mas pensamos dentro de nós: a graça de Deus é injusta, porque fulano não merece. Então isso está, meus irmãos, em nossa alma, em nosso coração. Julgarmos meritoriamente. Mas a salvação dada por Deus em Cristo Jesus, ela não usa o método meritório. É justamente quem não merece que a graça alcança. É justamente que aquele que mesmo se esforçando não consegue, a graça alcança. E aí nós começamos a querer lutar contra Deus.
Mas em toda a Bíblia nós observamos o agir de Deus trabalhar assim. Aquele que é primogênito, que por direito tem a primazia, Deus diz: não vai ser o primogênito, vai ser o último da casa, no caso de Davi. No caso de Esaú e Jacó, Esaú era primogênito, mas no ventre, ainda no ventre, antes deles nascerem e fazerem o mal ou o bem, o Senhor diz: o primeiro será servo do segundo, ou seja, Jacó terá o direito de primazia e não Esaú como primogênito. Deus começa a agir, meus irmãos, em toda a Escritura, e nós às vezes não percebemos isso. Como Ele é gracioso, e às vezes somos tomados no nosso coração pelo sentimento religioso farisaico da época de Jesus. E então passamos a determinar quem é salvo, quem não é salvo, por engano. Sansão é um desses personagens bíblicos que nos chama a atenção. É o último dos juízes, né? A época dos juízes, antes de se implementar a monarquia em Israel, a época de juízes. São homens levantados por Deus em períodos em que Israel era afligido por nações pagãs, filisteus, moabitas e assim por diante, em que em certas situações o povo clamava, Deus então levantava um juiz, esse libertava Israel da opressão dos midianitas, dos filisteus, dos moabitas. E Sansão vai ser o último deste período. Mas Sansão vai nos chamar a atenção em alguns aspectos. Por exemplo, quanto ao seu chamado, ele é diferente dos demais juízes, porque Sansão é o único que é escolhido por Deus antes de nascer, e que já no ventre da sua mãe, a Bíblia não fala o nome da mãe dele, mas do pai, Manoá, diz que desde o ventre ele será nazireu, e que a sua mãe, portanto, não deveria tomar nada fermentado, suco de uva, vinho, porque Sansão seria consagrado já no ventre materno para ser instrumento de Deus. E isso foi dito aos pais de Sansão, que ele seria o libertador de Israel, com certeza absoluta. Os pais de Sansão o instruíram quanto a esta vocação, a esse comissionamento dado por Deus. Mas quando olhamos a história de Sansão, que é registrada em 4 capítulos, né? 13, 14, 15, 16. O capítulo 13 vai mostrar o nascimento, como se deu o nascimento de Sansão, a sua vocação. E o capítulo 16 mostra como ele morreu. O capítulo 14 e 15 vai registrar situações em que Sansão ele demonstrou o seu desprezo para com o chamado, para com o comissionamento dado por Deus. Ele julgou 20 anos, período que ele esteve à frente como libertador de Israel. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, além do seu nascimento e além da sua morte, nesses dois capítulos, 14 e 15, nós vamos ver um homem totalmente imoral, um homem que era fraco, não só moralmente, mas espiritualmente. Veja, ele ser fraco moralmente era consequência dele ser fraco espiritualmente. Sansão, você não vê o registro em nenhum momento ele lidando com a questão da vocação que Deus lhe deu, com o chamado e a missão que Deus colocou para ele. Sansão, você vai nascer para esta missão, libertar Israel da mão dos filisteus. E por isso o voto de Nazireu, interessante o detalhe, né? O voto de Nazireu, que João Batista também vai ser também dedicado através desse voto, era um voto em que aquela pessoa era dedicado ao Senhor, para uso do Senhor por um período.
que ele não deveria cortar o cabelo, que ele não deveria tomar bebida forte, alcoólica, e também não deveria tocar em defunto, em cadáver. Sansão, durante a sua história de vida, ele vai quebrar tudo isso. Ele não está nem aí. Ele quebra essas regras. Como nazireu, ele não deveria fazer isso. Detalhe que o voto de nazireu, e é dito no capítulo 13, o anjo fala e diz que ele será nazireu por toda a sua vida, não por um período. Veja, o voto de nazireu deveria e poderia ser de um período específico, de consagração a Deus, mas na Sansão ele deveria ser consagrado a Deus durante toda a sua vida. Com certeza, seus pais o instruíram em detalhes a respeito do seu chamado, a respeito da sua própria condução, a respeito do voto de nazireu. Mas quando nós lemos a história, nós vemos um homem, um jovem promíscuo, um jovem obstinado, um jovem vingativo, orgulhoso, presunçoso e completamente irresponsável. Nada na vida de Sansão está em acordo com o chamado de Deus, com o que Deus havia dito à mãe e o pai de Sansão. Esse menino que vai nascer, ele será consagrado para esta obra. Sansão, portanto, meus irmãos, ele despreza totalmente a sua vocação, o seu chamado. A sua vida espiritual, ela é inexistente. 2 vezes, no relato dos 4 capítulos, Sansão ora a Deus. A primeira vez é quando ele está com bastante sede, e ele clama: Deus, me dê água para que eu não morra. Ele pensa nele, e Deus atende. E a outra vez que ele ora é aqui no capítulo 16, quando ele está prisioneiro dos filisteus, cego totalmente, e ele: Senhor, me dê força essa última vez, para que eu me vingue dos meus inimigos. Ele está pensando nele. Então, quando nós lemos, meus irmãos, essa história, que ainda existem mais detalhes terríveis, né, da vida de Sansão, você fica a pensar: será que não foi um desperdício Deus conceber poderes extraordinários a este homem? Você não pensa assim? Será que não foi desperdício? Você enxerga assim quando você não consegue enxergar além do que Deus está fazendo e vai fazer na vida deste homem. Quando você não enxerga a graça de Deus na vida de Sansão. E como a vida de Sansão, de certa forma, ela aponta para alguém que, de fato, desde o seu nascimento, que também foi prometido através da mensagem dada por anjos a Maria e a José, de que ele seria consagrado ao Senhor, de que ele seria o salvador do seu povo, mas que, ao contrário de Sansão, ele foi obediente, ele cumpriu cabalmente o desígnio dado por Deus. Ao contrário de Sansão, ele se entregou voluntariamente para morrer pelo seu povo. Eu quero com os irmãos poder meditar aqui algumas características na vida de Sansão, que são encontradas na sua e na minha vida, que são encontradas na vida de todo mortal, de todo ser humano, mas que, a despeito dessas fraquezas e falhas, a graça de Deus supera, a graça de Deus é maior, a graça de Deus superabunda onde abundou o pecado, diz o apóstolo Paulo. Vejamos, primeiro, meus irmãos, nós vamos ver a primeira característica de Sansão. Sansão, ele é alguém que tem uma condição de totalmente ser irresponsável e imediatista. Sansão, ele não pensa, ele não pondera nas suas decisões.
Ele age por instinto, ele age pela sua vontade natural, carnal. Ele não pensa sobre aquilo que Deus vai fazer na vida dele, sobre o que Deus fez na vida dele. Veja, Sansão, ele vai à procura e tem um relacionamento, né? Um homem promíscuo com 3 mulheres que não são israelitas, são filisteias. A primeira mulher está no capítulo 14, por favor, olhe na sua Bíblia, capítulo 14. Diz o texto que desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Ele viu uma bela mulher, se agradou dela, mas ele só viu a beleza da mulher. Ele não viu que ela não era israelita. Ele não viu que estaria quebrando o mandamento do Senhor, de que um israelita não deveria contrair matrimônio, casar-se com uma mulher que não fosse israelita. Deuteronômio fala isso, Números fala isso. Sansão, ele vê e ele quer aquela mulher como esposa. Mas veja o versículo 3 aí do capítulo 14. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daquele incircunciso? O pai e a mãe repreendem a Sansão, lhe exorta, chama a atenção. O que você está fazendo, Sansão? Quando a expressão aqui, incircunciso, significa aquele que não é circuncidado, é claro, portanto, aquele que não faz parte do povo da aliança, aquele que não cultua o mesmo Deus, aquele que não está debaixo da mesma herança. E este mandamento do Senhor, esta ordem do Senhor, ainda, meus irmãos, está em vigor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos chamar a atenção. Pode haver comunhão entre as trevas e a luz? Não. Portanto, um crente, seja ele do sexo masculino ou feminino, tem que entender de que não deve, eu digo não deve, porque poder pode, agora com as consequências, mas não deve contrair matrimônio com alguém que não professa a mesma fé, porque haverá aí então, meus irmãos, um julgo desigual, nesse sentido de que um vai adorar um Deus, o outro vai adorar outro Deus. E principalmente porque está quebrando um princípio bíblico. Sansão, ele não se importa com isso, ele não tem a mínima preocupação. E veja que depois da exortação dos seus pais, veja no versículo 3, no finalzinho do versículo 3, o que ele vai dizer então? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Aqui a gente já observa, meus irmãos, o declínio de Sansão. Uma postura que não demonstra em nada haver temor ao Senhor. Se eu me agrado, eu quero. É assim. Os pais devem exortar biblicamente. Os pais devem orientar biblicamente, como fizeram os pais de Sansão. Mas Sansão disse: eu quero ela. Sansão não é um crente que é orientado, aliás, que não quer ser orientado pela lei, pela palavra do Senhor. Ele não quer. Ele tem as suas próprias leis.
O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que este homem, né, a gente vai ver alguns mais outros detalhes, ele vai ser objeto da graça de Deus. Em alguns momentos a gente vai ver isso, o Espírito do Senhor vem sobre ele. E você então começa a pensar, como Deus pode usar um homem desse? Apesar das fraquezas de Sansão, apesar das falhas de Sansão, Deus quer nos chamar a atenção para a sua maravilhosa graça, que apesar de nós, Ele nos usa para a glória do seu nome. Sansão vai então a cada dia afundando mais, sabe, no lamaçal de pecado, porque ele se deixa dominar pelo coração, ele se deixa dominar pelo seu querer, e não por aquilo que agrada a Deus. A gente sabe que Sansão, no capítulo 16, ele vai estar cego, porque os filisteus, através de Dalila, vão tirar o poder, né, de Sansão cortando o cabelo, e vai vazar os 2 olhos, ele vai ficar cego. Mas antes da cegueira física, veja, no capítulo 16, ele está cego fisicamente, ele não consegue enxergar nada. Mas existem 2 tipos de cegueira que Sansão passou, que vai levá-lo à cegueira física, a ser entregue aos inimigos, a ser motivo de chacota, a blasfemarem o nome de Deus. A primeira, meus irmãos, cegueira dele é a cegueira espiritual. Sansão não enxerga, ele não enxerga aquilo que Deus havia dito aos seus pais, de que ele seria um instrumento de Deus, para a glória de Deus, para libertar o povo de Deus. Ele está cego espiritualmente, ele despreza os mandamentos do Senhor. Quando nós desprezamos os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, demonstra uma cegueira espiritual, que vai levar a outra cegueira, cegueira moral. Ele estava cego moralmente, veja, primeiro ele estava cego espiritualmente. Ele foi instruído pelos seus pais. Os seus pais lhe ensinaram, lhe passaram tudo que Deus havia dito, mas ele está cego espiritualmente, ele não consegue valorizar aquilo que Deus colocara diante dele. Agora vem a consequência, ele está cego moralmente. Ele não só vai ter esta mulher aqui em Tímina, no capítulo 14, mas vai possuir mais adiante uma prostituta de Gaza. Ou seja, Sansão, ele é promíscuo, ele acha tudo normal e natural. Isso aqui, meus irmãos, é um grande alerta para nós como igreja, que vivemos hoje mais do que nunca em uma sociedade imoral, eu digo mais ainda, amoral, em que nós como crentes, enxergando as verdades da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, não podemos concordar, não podemos assinar embaixo as imundícias, as abominações que têm sido cometidas na sociedade, seja qual for o pretexto. Não podemos assinar embaixo, não podemos concordar. Sansão estava cego espiritualmente, e o que levou a outra cegueira, estava cego moralmente. Com essa mulher aqui em Tímina, que não era israelita, depois com a prostituta em Gaza, e finalmente, famosa Dalila. Portanto, Sansão, ele não tem regras morais, ele faz o que ele bem entende. Veja, a história de Sansão
apesar dessas atitudes de Sansão, Deus opera através de Sansão. Apesar das falhas, das faltas de Sansão, Deus, na sua soberania e pela sua maravilhosa graça, vai usá-lo para realizar os seus planos. O que chama mais atenção, meus irmãos, é que Sansão, ele vai... A palavra de Deus ela é maravilhosa, porque o que Deus está querendo mostrar aqui é que Sansão, ele vai retratar o povo de Deus. O povo de Deus estava cego espiritualmente e, consequentemente, estava cego moralmente. Porque o texto vai dizer que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, Deus está chamando a atenção de que o povo dele precisa de um rei, precisa de um senhor. Eu, você, nós precisamos de um rei que reine sobre as nossas vidas. Porque nós, entregues a nós mesmos, vamos fazer as mesmas coisas que Sansão fez. É isso que Deus está mostrando no texto. E é isto que vai acontecer depois, quando da chegada do reino, da monarquia em Israel. Sansão vai retratar ou espelhar a decadência espiritual e a decadência moral do povo de Deus nesta época. Você olha para as atitudes de Sansão e você diz: esse é um incrédulo, esse é alguém que não é digno nem de a gente falar o nome dele. Pois é, ele está refletindo, ele está retratando o que o povo de Deus era naquele momento. Ele está representando a natureza humana. Ele está representando o que nós somos. Eu quero que você abra lá em Romanos. Paulo vai falar aqui sobre o pecado e Paulo nos chama a atenção no capítulo 7, né? Quando ele fala do pecado, da natureza pecaminosa que habita em nós. Paulo vai dizer no verso 15, olhe na sua Bíblia: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Mas eu não sou assim, você é assim. Paulo diz: eu sou assim, mas louvado seja Deus, porque a graça de Deus não me deixa assim. A graça de Deus me transforma a cada dia. Mas veja, a eficiência dessa graça em trabalhar na minha e na sua vida se torna cada vez mais eficiente quando eu reconheço: eu sou assim. E não negar quem somos, mas assumir quem somos, para que a graça de Deus nos transforme naquilo que Deus quer que sejamos. Porque Deus te alcançou como você é. E você é assim, e eu sou assim. Mas quanto mais eu resisto em reconhecer que eu sou assim, menos eu vou usufruir do trabalhar da graça em mim. Mas quanto mais eu reconheço, como o apóstolo Paulo, que eu sou assim, mais a graça de Deus vai trabalhar na sua vida, na minha vida, para não deixar e permitir que você continue assim. É assim que acontece, meus irmãos, a transformação, graça em graça, a transformação em nossas vidas. É quando nós reconhecemos que somos assim, é a nossa natureza, e que até a volta de Jesus, ou até o dia que você morra, até o dia que o Senhor o chame para a glória, você vai ter que lutar contra essa natureza que há em você. E não negar a existência dessa natureza, porque negar a existência dessa natureza é impedir
protelar o trabalhar da graça de Deus em nossas vidas. Sansão, portanto, representa a condição do povo de Deus. Cego espiritualmente, cego moralmente. É a condição de Israel. Interessante, meus irmãos, que o nome Sansão, no hebraico, significa o homem do sol, né? O homem do sol. Mas a vida dele em nada tem a ver com o nome dele. Ele muito bem pode ser retratado aqui, o homem das trevas. Porque a vida dele toda é tomada por trevas, não há luz, a não ser quando a graça de Deus está sobre a vida dele. Ele é alguém que nasceu pela vontade de Deus para ser consagrado a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa a mim e a você. Diz que antes de todas as coisas, Deus te escolheu, louvado seja Deus, e não escolheu meritoriamente, porque você nem existia, para que você seja um instrumento para a glória dele, mesmo como você é, mas que ele não vai permitir que você permaneça como está, mas ele está trabalhando para que você seja transformado à imagem e semelhança de Jesus. Sansão foi escolhido por Deus antes dele nascer, e ele vai externar toda a podridão que há no coração do ser humano. Eu não sou diferente de Sansão, você não é diferente de Sansão, e quanto mais você negar isso, mais você se parece com Sansão, porque quando você reconhecer que você é como Sansão, você vai estar dando lugar à graça de Deus para te transformar, não mais em Sansão, mas se transformar à semelhança de Cristo. Porque Deus não quer que você permaneça como Sansão, mas Ele te chamou e te salvou antes de você nascer, para que você seja como Jesus. Sansão, meus irmãos, é esse personagem que nos deixa a perguntar com relação à graça de Deus. Porque Sansão era um fraco. Não é? Você lê o texto, esse crente Sansão era um fraco. Nós somos fracos também. E o que é maravilhoso é que a palavra diz que é na fraqueza. É na fraqueza que Deus nos faz forte. Paulo diz. É na fraqueza. É quando você reconhecer que você é igual a Sansão, que Deus vai trabalhar na sua vida para que você não permaneça como Sansão, mas seja transformado à semelhança de Cristo. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11. A força do fraco. Você vai ler a história de Sansão, são 4 capítulos, e você vai chegar à conclusão: que tipo de crente é esse? Aí quando você lê Hebreus 11, a partir do verso 32, olha na sua Bíblia, você vai ficar surpreso. O que é que diz o verso 32? Vamos ler? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Verso 38, está falando de tudinho aqui. O que é aquele verso 38? Homens dos quais o mundo não era digno.
Me explique, por favor. Me explique. Sansão está na lista dos heróis da fé. Não por causa do esforço dele, não por causa da perfeição dele, mas por causa da graça de Deus nele. Ele está na lista dos heróis da fé. Quer você concorde ou não, quer você aceite ou não, é assim a graça de Deus. A graça de Deus na vida dele, de Sansão, era maior do que as fraquezas de Sansão, assim como na minha vida e na sua vida. Isso nos conforta, isso nos consola, de que apesar e a despeito das fraquezas, a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos mantém de pé, porque é pela graça, meu irmão, é pela graça, minha irmã, somente pela graça. Sansão, portanto, meus irmãos, está aqui na galeria dos heróis da fé. Você olha o texto lá e diz, por quê? Primeiro, porque Deus usa as fraquezas de Sansão para realizar seu plano de redenção. Paulo, em Romanos, quando ele fala, capítulo 11, 10, 11, 9, 10, 11, quando ele fala sobre a respeito da eleição de Deus, aí vem a questão de Esaú e Jacó, e ele diz, quem somos nós para se queixar do oleiro? Já reparou um vaso nas mãos do oleiro sendo feito? O vaso não diz para o oleiro como ele deseja ser. Não, o oleiro tem autonomia e soberania sobre o barro para fazer do barro o vaso que ele bem entender. Na parábola, o profeta Jeremias vai dizer que o oleiro está ali e o vaso quebra. Aí o profeta diz, o oleiro então pega daquele mesmo barro e faz um novo vaso, segundo a sua vontade, para a glória dele. Então Deus usa as fraquezas de Sansão para realizar seus propósitos de redenção. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus deu a Sansão, como também dá a nós, alguns vislumbres do que poderia ser normativo na vida de Sansão e na minha e na sua vida. Alguns momentos do texto sagrado, vamos lá, para Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Em alguns momentos, Sansão, ele não só vê, como ele sente, ele é objeto da graça de Deus, do poder de Deus, né? Verso 6 de Juízes 14. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Verso 19 do mesmo capítulo, vai lá, capítulo 14, 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Então Sansão teve a oportunidade, meus irmãos, de ter a presença do Espírito de Deus na vida dele, não de maneira extraordinária, mas de maneira ordinária. Ele vivenciou aquilo, mas ele não percebeu aquilo. A oportunidade que Deus estava dando a Sansão. É a graça de Deus. Apesar das fraquezas de Sansão, Deus está dizendo, olha Sansão, eu estou aqui com você. Mas Sansão desprezou. O que Deus poderia fazer na vida de Sansão, o que poderia ser normativo, era extraordinário. O Espírito Santo vinha e se apoderava naqueles momentos específicos da vida de Sansão, lhe dando poder, capacidade extraordinária. Terceiro, a fonte da força de Sansão encontrava-se no fato de Deus socorrê-lo quando tudo parecia perdido. Juízes 15, verso 18.
Sentindo ele, Sansão, grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses circuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava ali em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Veja, a fonte da força de Sansão estava no fato de Deus ser misericordioso ou gracioso para com Sansão. Veja, aqui a força de Sansão não vale de nada, ele está com sede. Ele disse: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá água aqui. O Senhor atende e socorre Sansão. Assim, meus irmãos, acontece na sua vida e na minha vida. Se não fosse as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Deus ouviu a oração de Sansão. Ele ouve também a minha e a sua oração. Vá, abra o Salmo 33. Salmo 33, por favor. Salmo 33. Veja o que diz o texto. Numa sociedade meritória como a nossa, né? Olha o que o texto diz no verso 17. Vamos ler juntos? Salmo 33, verso 17 em diante. O cavalo não garante, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Louvado seja Deus. O que nos socorre, meus irmãos, não é o homem, é Deus. E precisamos clamar pela misericórdia de Deus, que Sansão fez. Então, a fonte da força de Sansão estava no fato de Deus ser misericordioso, de Deus ser gracioso na vida deste homem. Para a gente concluir, vamos fazer duas aplicações muito fáceis e rápidas agora a respeito da vida de Sansão. O que é que a gente aprende? As nossas fraquezas não são suficientes para fazer Deus desistir de nós. Louvado seja Deus. Amém. Eu vou repetir, acho que você não viu não. As nossas fraquezas, as tuas fraquezas, as minhas fraquezas, não são suficientes para fazer Deus desistir de nós. Deus não desistiu de Sansão. Você e eu teria desistido, mas Deus não. Por quê? Abra lá em Jeremias 31. Abre em Jeremias 31, por favor. Abra lá em Jeremias capítulo 31. Eu quero que você leia comigo. Sabe por que Deus não desiste de nós, a despeito das nossas fraquezas? Olha, está aí o texto. Ele vai dizer agora para você e para mim, na sua palavra. Sabe por que Ele não desiste de mim nem de você? Olha o que Ele diz. Vamos ler? Verso 1 em diante. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias da região montanhosa de Efraim. Há um grito, há um brado que será dito assim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Essa profecia foi dita por Jeremias ao povo que estava no cativeiro.
E há algo interessante aqui, viu? No último versículo do capítulo 30, na última parte do versículo 24 do capítulo 30, sabe quando é que essa profecia vai se cumprir? Leia a última frase do versículo 24 do capítulo 30 de Jeremias, diz o quê? Nos últimos dias entendereis isto. Os últimos dias são estes, meus irmãos, em que Deus enviou seu Filho amado para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe por que Deus não desiste de mim e de você, apesar das fraquezas? É porque Ele nos amou com amor eterno. O amor de Deus é eterno. Amém? É eterno. Por mais que o inferno, por mais que Satanás diga que não, Deus não te ama, Deus não vai te salvar, Ele diz: eu te amo com amor eterno. Não importa o que os outros digam, importa o que Deus diz a seu respeito. Primeira aplicação: as nossas fraquezas não são suficientes para fazer Deus desistir de nós. Segunda aplicação: a vida de Sansão. Somente a graça de Deus é eficaz para transformar alguém como Sansão em um herói da fé. Louvado seja Deus. Somente a graça de Deus pode transformar alguém como Sansão em um herói da fé. Mas para você ser transformado em um herói da fé, você precisa assumir que você é Sansão, que você é como Sansão, que a sua natureza é como a de Sansão. Para que Deus transforme você, para que a graça de Deus transforme você em um herói da fé. 2 Coríntios capítulo 5, abra sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Somente a graça de Deus é eficaz, nada mais é eficaz, que pode transformar um Sansão, um herói da fé, meus irmãos. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 a 17, leia comigo, 5, 14 a 17, 2 Coríntios, vamos ler? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, é nova as coisas antigas, eis que se fizeram em nome de Jesus.